Meus irmãos, nós estamos a 35 minutos, os últimos 35 minutos de 2012. 2012, uma das mensagens que mais me falou o coração, está no livro de Daniel, no capítulo 12, o último versículo de Daniel. O último versículo, Daniel capítulo 12, versículo 13, diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Tu, porém, segue até o fim. Daniel é um exemplo claro de alguém que não desistiu, que não recuou diante das intempéries da vida. Ele viveu num contexto, numa realidade muito difícil, uma espiritualidade divorciada de Deus. Entretanto, entre as muitas qualidades de Daniel, nós temos o exemplo de um homem perseverante, um homem que lutava diante dos ideais estabelecidos. Eu gosto dessa frase que nem a prosperidade, nem a adversidade conseguiram corromper o coração de Daniel. E no livro de Provérbios está escrito: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Queridos, o livro de Daniel tem duas divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos história. Do capítulo 7 ao capítulo 12, temos um aspecto mais profético do livro. E obviamente, quando você lê o capítulo 12 de Daniel, percebe que esse texto é um texto escatológico. Daniel destaca aqui alguns assuntos essenciais do fim. Ele fala da vida eterna, da ressurreição do justo e do ímpio, do juízo de Deus. São temas abordados de forma mais efetiva no livro de Apocalipse. Mas eu gosto dessa frase, dessa expressão: tu, porém, vai até o fim. Porque tem gente que desiste com facilidade. Tem gente que já desistiu do casamento, desistiu de estudar, desistiu da empresa, desistiu do trabalho, desistiu dos amigos, desistiu da igreja, desistiu de viver. E as razões são as mais diversas. Primeiro, são as decepções da vida. Quando a gente estuda a história de Noemi no livro de Ruth, a gente percebe que aquela mulher desistiu de viver porque ela ficou decepcionada com Deus. A segunda coisa é a falta de fundamento. Tem gente que não tem alicerce, não tem identidade. A sua crença é superficial, e quando chega a tempestade, ela não tem profundidade para suportar as lutas da vida. Terceiro, um outro fator é a personalidade. Tem gente que tem uma sensibilidade fora do comum, gosta de criticar, mas não suporta ser criticado, gosta de falar mal do próximo, mas não gosta que fale mal da sua vida. São pessoas egoístas, são pessoas absolutamente religiosas, mas são desprovidas do verdadeiro espírito cristão. São pessoas que não têm autenticidade, são pessoas desprovidas da consciência, do temor ao Senhor. Mas quando a gente lê a história de Daniel, quando a gente lê a história desse profeta, desse homem de Deus, por que Daniel não desistiu? Daniel era um homem de caráter irrepreensível, inquestionável, insuspeitável, mas ele era um homem perseverante, e você conhece a história. Ele foi levado cativo para a Babilônia ainda adolescente, perdeu seus pais, perdeu o sacerdote, perdeu a sua nacionalidade, perdeu a sua religiosidade, perdeu a sua identidade. Prepararam Daniel em toda a ciência da Babilônia. Na Babilônia tinha cultura, tinha ciência, mas sobretudo tinha espiritualismo e misticismo. Entretanto, Daniel não desistiu.
não permitiu que o processo de perdas azedasse a sua vida, o seu coração. Ele enfrentou as amarguras da vida sem se amargurar. Ele não permitiu que os seus sonhos fossem sucumbidos, anulados, suplantados. Por que Daniel não desistiu? Nós encontramos pelo menos 3 razões nesse livro que eu gostaria de salientar rapidamente para a nossa edificação espiritual. Em primeiro lugar, queridos, Daniel não desistiu porque era um homem de oração. A oração no livro de Daniel não era uma busca contemplativa apenas, não era um momento solene que produzia profunda paz interior e fortalecia a sua vida para enfrentar mais um dia de trabalho. A oração no livro de Daniel se reveste de um caráter, de uma singularidade, de um momento mais do que contemplativo, transcendental. A oração no livro de Daniel é um momento de guerra, de luta, de tirar o véu, de revelar coisas absolutamente importantes para o desenrolar da história. Era momento de guerra, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Você começa a ler o livro de Daniel e percebe que a oração é um tema comum, peculiar na vida do profeta. No capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor tem um sonho e fica extremamente perturbado. Manda chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, e ninguém consegue dar ao rei uma resposta que venha lhe satisfazer. Ele ameaça matar todo mundo, e Daniel então toma conhecimento do assunto, vai à presença do rei e pede um tempo. E ele então convoca os seus amigos e invoca a presença do Eterno, e Deus lhe concede a revelação, o mistério em uma visão. Daniel exalta ao Senhor e diz a Nabucodonosor a interpretação do sonho. No capítulo 6 de Daniel, novamente, nós temos Daniel numa luta intensa e profunda, porque os políticos da época, movidos pela ganância e pela inveja, conspiraram contra Daniel, tentando arrebentar com a sua vida. E como não acharam nada contra o servo do Senhor, e sabedores da vida de oração de Daniel, que era uma vida intensa, ele realmente priorizava o seu momento de oração e de comunhão com Deus. Fizeram o rei assinar um decreto que durante 30 dias, nenhum homem poderia fazer nenhuma petição a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem que não fosse o rei Dario. E Daniel, mesmo diante da iminente ameaça, continuou firme no seu propósito. Na sua vida devocional, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia com a janela aberta para o lado de Jerusalém. E mesmo sabendo dessa situação, mesmo podendo fechar a janela, ele continuou com a janela aberta, orando e buscando ao Deus do céu, com coração alegre, resoluto, buscando e pedindo a graça de Deus. Irmãos, Daniel orou, e ele orava com um coração cheio de esperança, com expectativa na alma, com anseio de que um dia o Senhor ia restaurar a sorte do seu povo. E porque ele levava a sério a vida de oração, foi parar na cova dos leões. Mas lá no capítulo 9, particularmente eu gosto dessa oração. É uma oração de confissão, quando ele, quebrantado na presença do Senhor, confessa a Deus os seus pecados e o pecado do povo. Ele tem consciência de que é pecador, precisa de maneira urgente da graça e da misericórdia do Senhor. E ele diz no versículo 8: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti.
Meus irmãos, a oração, sobretudo, tem esse caráter de nos deixar absolutamente despidos e desprovidos de toda jactância. A oração nos leva a perceber o quanto somos dependentes da graça do Senhor. A oração nos leva a discernir que não merecemos nada. A razão porque Deus nos ouve é o seu amor, a sua fidelidade, e Ele faz cumprir a sua palavra. Louvado seja o seu nome. No versículo 17, Daniel diz: agora, pois, ó Deus nosso Pai, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. A oração é a arma poderosa que o cristão tem, porque através da oração chegamos diante do trono da graça de Deus. Meus irmãos, nós precisamos valorizar a nossa vida de oração. Nós precisamos priorizar a nossa vida de oração. Quantas vezes negligenciamos durante o ano de 2012 o momento de oração? Mas se quisermos ter vitória, se quisermos ter uma vida abençoada, se quisermos ter comunhão com o Senhor, adentrar no trono da graça de Deus, precisamos dobrar os nossos joelhos e buscar a presença do Senhor em oração. A segunda coisa, porque Daniel não desistiu, porque Daniel foi perseverante, porque Daniel lutou até o fim, é porque a sua vida estava orientada e pautada na palavra de Deus. Ele não abriu mão da palavra, procurou de todas as formas o alimento do alto. Lendo a palavra, ele descobriu, ele discerniu o tempo exato do cativeiro, mas isso não fez de Daniel um servo apático e indiferente. Muito pelo contrário, ele viveu dia a dia de forma vibrante, com um coração ardente e cheio de esperança. Esse é um dos grandes segredos da sua vida vitoriosa, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela restaura a alma, alegra o coração e ilumina os olhos. Através da palavra nós vencemos a depressão, porque a palavra é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. A palavra é um meio de graça para fortalecer o cristão em meio às tempestades e às adversidades da vida. Daniel tinha um coração cheio de esperança e confiança, porque estava sendo conduzido na palavra de Deus. Sabe por que há tantos crentes desnutridos em nosso tempo? Porque não leem a palavra, não conhecem a palavra e não se alimentam da palavra. Hoje, menos de 10% dos crentes leem a Bíblia todo dia. Precisamos, irmãos, orar como o salmista: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. E o poeta canta: creio num Deus que pode tudo, que dá a luz a este mundo, que faz a noite tão linda ser. Creio nesta verdade santa: quem está caído se levanta, pelas promessas santas da palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal, é doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Irmãos, precisamos voltar a amar a palavra com mais intensidade, pois através dela nós vencemos o pecado. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Através dela nós somos purificados. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Através dela nós somos felizes e bem-aventurados. A Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em terceiro e último lugar, queridos, sabe por que Daniel não desistiu? Porque Daniel tinha uma visão da soberania de Deus. Por isso Daniel não desistiu. Ele tinha convicção absoluta, inegociável, de que Deus era o Senhor da história, era o alfa e o ômega da história. Ele dirige a história e todas as coisas estão sujeitas à sua vontade.
Meus irmãos, seja a vontade permissiva, seja a vontade decretiva de Deus. Daniel sabia que Deus é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que chama à existência as coisas que não existem, Ele é o Deus que destrona os poderosos e exalta os humildes. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 2, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que o cativeiro veio por causa da rebeldia, da obstinação, do pecado do povo. Mas ele tinha consciência que esse Deus eterno, imutável, absoluto, autoexistente, autossuficiente, é Deus de amor, Deus misericordioso, é o Deus da restauração, que ia mudar a história do povo e devolvê-los à terra de Abraão, porque Deus não deixa o seu povo para sempre no cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, nós podemos agradecer a Deus como fez o poeta. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não esqueceu, você existe. Eu não sei, querido, se você já pensou em desistir. Eu não sei se durante o ano de 2012 surgiram pensamentos de derrotas na sua vida, e você pensou em jogar a toalha, e você pensou em desistir da família, da igreja, do trabalho, da própria vida. Mas uma coisa eu sei, que mesmo em meio a esses pensamentos, o Senhor não te deixou sozinho. O Senhor lutou as tuas lutas, o Senhor te abençoou, e você está aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Portanto, meu amado irmão, você não desistiu até agora, não desista, vá até o fim, porque o Senhor te dará a vitória. E foi Jesus quem disse que quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás. Continue firme, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e certamente, se você continuar, o Senhor te revestirá de graça, de força, de esperança e de sonhos, para que você possa concretizar e ter bom êxito na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a tua igreja, e que a graça do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém?